O Brasil, com a eleição de Lula, num processo em que ele não poderia ser vinculado, não poderia se dizer que ele tinha amizades com ditadores como os irmãos Castro, como Daniel Ortega, como Maduro, ele, tendo assumido mais uma vez o cargo de presidente da República, volta a ter relações bastante íntimas. E muitos aqui no Brasil se perguntam como é que se permite, como é que o presidente do Brasil pode ter essas relações e ninguém falar nada? E a minha pergunta é, nós brasileiros temos condição? Alguma autoridade brasileira tem condição moral de apontar o dedo para outro país porque desrespeita os direitos humanos fundamentais? Porque de tudo que eu acabo de lhes dizer, senhores, o desrespeito aos direitos fundamentais encartados na Carta da ONU de 48 é um fator essencial, necessário, não suficiente, mas necessário para que exista uma democracia. E a notícia de hoje, a notícia mais preocupante para mim foi a seguinte: os primeiros denunciados pelos atos do 8 de janeiro serão julgados na próxima semana. Serão julgados... Não, nesta semana já, começam os julgamentos nesta semana. Os julgamentos começam nessa semana, nessa quarta-feira, amanhã, portanto. E eu vi, por exemplo, na matéria da Folha de São Paulo, quando ela fala do assunto, ela fala que o advogado fulano fará sustentação oral em julgamento de golpista. Aí eu pergunto o seguinte, lembrando da corrida eleitoral do ano passado. Se um meio de comunicação chamasse determinado candidato de ladrão, ele teria que pagar uma multa. Portanto, ensinava-se ali que alguém não pode ser chamado, ninguém pode ser chamado pelo nome próprio ao crime, pelo qual determinada pessoa não foi julgada e este julgamento não transitou em julgado. A sentença que o condenou e disse que ele pode ser chamado do nome próprio de quem cometeu o crime pelo qual ele é processado, a sentença que o condena tem que transitar em julgado. Então eu não posso chamar ninguém de ladrão sem antes ela ter sido julgada, condenada, e essa condenação transitar em julgado. Aí agora eu me pergunto, como é que, fazendo uma análise lógica, como é que os veículos de comunicação agora podem chamar as pessoas não foram julgadas. Foram julgadas essa semana. Como é que elas podem ser chamadas de golpistas? O julgamento nem começou ainda. Mas a imprensa o faz. Sem preocupação nenhuma. Tá? Esses réus, eles vão ser os primeiros a serem julgados e os advogados farão sustentação oral. Eu não quero me estender muito sobre as ilações da Folha de São Paulo, porque da mesma maneira em que didaticamente se ensinou neste país durante as eleições do ano passado que ninguém pode ser chamado de ladrão sem ser condenado pelo crime de roubo ou furto, ou de peculato, de coisa que o vale, ou seja, de subtrair coisa que não seja sua,
Assim como eu não posso chamar alguém de ladrão sem a condenação transitada em julgado, eu também não posso chamar de golpista alguém que ainda não foi condenado pelo crime de golpe de Estado. E o que nós vemos aqui, portanto, é o agendamento de uma data que vai definir, com tintas muito claras, qual é a qualidade institucional do Brasil. Que vai definir com tintas muito claras e definitivas qual é a importância que as autoridades dão para o povo. Se as autoridades elas são preconceituosas ou não, se as autoridades elas, enfim, fazem o seu trabalho limitados à legislação, limitados à Constituição, à lei. Ora, senhores, durante as sustentações orais, e é claro que em toda sentença, um juiz, um ministro, ele tem que percorrer todos os argumentos apresentados na defesa, e eu tenho certeza que todas as defesas dos 1.345 réus, vai existir lá uma questão de ordem preliminar a ser julgada, que é: senhores ministros, o egrégio Supremo Tribunal Federal, STF, não é o tribunal jurisdicionalmente competente para julgar o meu cliente, porque ele não tem foro privilegiado, ele não tem foro especial por prerrogativa de função, e ninguém mais neste processo, ninguém mais nestes autos, tem o foro privilegiado. E, na decisão, nós temos duas coisas que podem acontecer. Em primeiro lugar, nós podemos descobrir, na fundamentação, que afaste esta questão de ordem preliminar, que é a competência jurisdicional do STF para julgar as pessoas do 8 de janeiro, eles digam: não, nós temos sim competência. O próprio presidente da República está enredado nesse processo do 8 de janeiro. Porque se não o fizerem, claramente nós estaremos vendo uma afronta cabal absoluta, uma afronta incontornável ao devido processo legal e, portanto, aos direitos humanos e, portanto, o Brasil terá, com contornos bem carregados, a placa de que aqui jaz, aqui descansa eternamente, aqui morreu a democracia.